Sabe quando a gente lê um texto e alguma coisa parece meio fora do lugar? Mesmo que cada palavra sozinha faça sentido? Pois é, existe uma força meio que invisível que está ali, conectando as ideias, transformando um monte de frases soltas em uma mensagem de verdade, uma mensagem poderosa. E hoje o nosso papo é sobre essa força, a coesão textual. Olha só esse exemplo da esquerda. Se a gente pegar cada frase isolada, parece que tá tudo bem, né? O dia está bonito. Ok, não gosto de ir ao cinema. Entendido. Só que quando a gente junta tudo, não faz sentido nenhum. Vira uma bagunça, um verdadeiro caos. Fica a pergunta: o que tá faltando ali para essas ideias se encaixarem direitinho para virar um texto de verdade, como o que vemos no exemplo da direita? A resposta para esse quebra-cabeça, então, é o que chamamos de coesão textual. Pensa nela como se fosse a cola, sabe? O fio que costura as palavras e as orações, garantindo que o texto flua de um jeito lógico, de um jeito claro. Vamos começar a entender isso em detalhes. Essa definição clássica de Halliday e Hasan já nos dá a chave de tudo. Um elemento do texto depende de outro para fazer sentido. É isso. Uma palavra aponta para outra e assim vai se criando uma cadeia de significados. Em um texto bem escrito, nada está ali por acaso, sabe? Traduzindo isso para um jeito mais simples, a coesão é basicamente o conjunto de links, de conexões que a gente consegue ver ali na superfície do texto. Se a gente pensar que a coerência é o sentido mais profundo, a coesão são as engrenagens, os mecanismos que constroem esse sentido, frase por frase. Certo, mas como é que essas conexões são criadas na prática? Bom, existem ferramentas específicas para isso. Vamos começar com o primeiro grupo, as ferramentas que criam referências dentro do texto. A referência é a ferramenta mais básica, a mais fundamental de todas. É simplesmente quando se usa uma palavra, tipo um pronome, para se referir a algo que já foi dito ou que ainda vai ser mencionado. Isso ajuda muito a evitar repetição e deixa o texto fluindo bem melhor. E essa referência pode funcionar em duas direções. A anáfora é a que aponta para trás, como no exemplo, a garota se refere à menininha que já tinha aparecido antes. Já a catáfora aponta para a frente, criando até um suspense. Quando lemos isto, a gente ainda não sabe o que é. A revelação vem depois, paz e sossego. A próxima ferramenta é a substituição. Ela é bem parecida com a referência, mas aqui a ideia é realmente trocar um termo por outro. Isso não só evita a repetição, mas às vezes adiciona um detalhe novo ou, simplesmente, deixa o texto mais elegante. Olha só esse exemplo. Lígia preferiu uma lilás. Não precisa dizer caneta lilás de novo. A palavra uma já faz todo o trabalho, substituindo caneta de um jeito super limpo e eficiente. O ponto principal é esse. A conexão continua lá, mas sem a palavra repetida. Agora, uma ferramenta bem sofisticada, a elipse. A elipse acontece quando uma palavra é simplesmente omitida porque ela é tão óbvia pelo contexto que nem precisa estar ali. É o que os linguistas chamam, de forma bem interessante, de substituição por zero. Meu livro não está aqui. Sumiu! O que foi que sumiu? O livro, claro. A elipse deixa a comunicação muito mais rápida, mais dinâmica. Ela confia na inteligência de quem está lendo para preencher essa lacuna. É um recurso excelente para criar ritmo no texto. Ok, então a gente já entendeu como é que se conectam os elementos, né? O próximo passo é dar uma olhada nas ferramentas que organizam a estrutura lógica do texto, aquelas que constroem os argumentos e as sequências de ideias. As conjunções são como as placas de trânsito de um texto. Palavras como mas, porque, então, depois, elas guiam a leitura, vão indicando se uma ideia está sendo somada, se um contraste está sendo apresentado, se uma causa está sendo explicada ou se uma passagem de tempo está sendo marcada. E existem vários tipos de relações que elas podem criar, né? As aditivas, para somar informações, as adversativas, para opor ideias, as causais, que mostram o porquê de algo, as temporais, que organizam os eventos no tempo, e as continuativas, para dar sequência ao papo. Este exemplo aqui é brilhante, mostra o poder de uma única palavra. O porquê não só liga duas frases, ele cria uma relação muito forte de causa e efeito. Ele transforma o que era uma observação em um argumento completo. E por último, temos a coesão lexical. Aqui, a conexão não vem de uma palavrinha funcional, mas da própria escolha do vocabulário. É como tecer um tapete usando fios da mesma cor ou da mesma textura para criar um padrão.
Isso pode ser feito de várias formas, repetindo uma palavra-chave para dar ênfase, usando um sinônimo para não ficar repetitivo, como em menininha e garota, usando uma palavra mais geral, como aparelho, para se referir a avião, ou, como no último exemplo, usando várias palavras do mesmo universo, acidente, ambulâncias, feridos, para construir uma cena bem amarrada. Bom, depois de ver todas essas ferramentas, fica aquela pergunta. No fim das contas, por que dominar a coesão é tão importante assim? Porque, veja bem, não se trata de seguir regras de gramática só por seguir. Se trata de comunicação, de ser eficaz. Usar coesão de forma consciente é como pegar na mão de quem lê e guiar essa pessoa por um raciocínio sem dar margem para confusão. É isso que transforma um monte de informação em entendimento de verdade. Dominar essas ferramentas dá um poder imenso para a escrita, seja num e-mail simples, num relatório de trabalho ou até num livro. A questão que fica, então, não é mais o que é coesão, mas sim como cada uma dessas ferramentas pode ser usada para construir pontes entre as ideias e, claro, entre as mentes das pessoas.